aí, galera do Goiás Tech, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de estudo orientado com o professor Ivair. Tudo bem com vocês? Olá, professores mediadores, professoras mediadoras, sejam também todos bem-vindos à nossa aula. E hoje, olha só, nós falaremos sobre a notícia. A notícia que tem a função referencial, né? Então, é importante que a partir de hoje, dá uma olhadinha aqui na tela, notícia, e a nossa frase motivacional para esse mês de março é acorde todos os dias, com motivo para fazer o seu dia incrível. Então, tenhamos aí um excelente dia e que você possa, de fato, fazer com que esse dia seja merecedor desse título de um dia incrível na sua vida. Bom, olha só, na aula passada nós trabalhamos a reportagem e também o infográfico, não é isso? Infográfico. E aí hoje nós faremos a verificação dessas atividades e depois nós retomaremos aí novamente a notícia, ok? Dá uma olhadinha aqui na tela. O infográfico, nós começamos então com essa reportagem. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida mais simples, né? Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, né? Deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. Vamos no segundo parágrafo. As pessoas que cursaram faculdade desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentam mais a correria, falta de liberdade, trânsito e o excesso de consumo, em busca de uma vida mais simples e saudável. Elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Então, olha só, essa reportagem aqui nos traz, né, enquanto temática, as pessoas que estão mudando, né, do campo, da cidade para o campo. Em busca de quê? De uma vida mais tranquila, né? De uma vida mais confortável, uma vida onde haja mais liberdade e que possa também ter mais tempo, né, para as questões cotidianas, para as convivências familiares e entre outros aspectos. Então, a vida na cidade grande, de fato, ela é muito corrida, né? Todos esses aspectos, desde o trânsito, a dificuldade dessa mobilidade, a distância que se mora do trabalho e etc., são fatores que têm, segundo essa reportagem, né, dado essa possibilidade de escolha das pessoas que cursaram uma faculdade, que já trabalharam há muito tempo, retornar para o interior. Então vamos corrigir as atividades? Na questão 1, o texto, né, acima, ou seja, aquele anterior, o fragmento, é do gênero. Seria uma crônica, um artigo de opinião, uma reportagem ou um conto. Então essa fica muito óbvio, porque nós estamos estudando aí a reportagem. A reportagem ela é mais detalhada, ela traz outras vozes além do repórter, né, do editor da matéria. Então ela é mais longa do que uma notícia. A notícia ela é breve, ela vai anunciar e informar determinados fatos. Na questão 2, indique o assunto do texto. O texto tem como assunto a mudança das famílias que residiam em grandes centros urbanos para o campo, a fim de viverem de modo mais simples. Então, este é o tema da reportagem, né? Essa mudança das pessoas das grandes cidades para o campo, para que possam ter uma vida mais simples. Vamos à próxima. Assinale o motivo que leva as pessoas a se mudarem para o campo. Seria um certo conforto na cidade, que não leva, tá? Aqui é não. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Então, um certo conforto na cidade, a correria, falta de liberdade ou o trânsito. Então, segundo o texto, alguns não mudam, né, para o campo em função do conforto que se tem na cidade. Então, esse é um dos motivos que não levam as pessoas a optarem pelo campo. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique e transcrevam. Então, é importante que vocês tenham identificado aí no texto e reescrito, né? As pessoas que mudam para o campo procuram o quê? Uma vida simples e
saudável, uma vida mais tranquila. Questão 5. De acordo com a entrevistada Manuela Melo Franco, o nascimento de Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo que ela se refere, né? Então, a mãe do Tomé diz que foi o nascimento dele que reforçou esse desejo de ir para o campo, né? Então, a quem se refere? Ela se refere ao desejo de quê? De experimentar uma vida mais simples e autossustentável. Então, é esse aí o posicionamento da entrevistada. No segmento, para ir viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira. A parte destacada exprime a noção de uma causa, de um lugar, de uma direção ou de uma finalidade. Então, olha, no segmento para viver, é causa, lugar, direção ou finalidade? Para viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes. Então, nós vamos observar que se trata da finalidade. Então, esse termo destacado, ele indica uma finalidade, para viver. No trecho, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. Essa conjunção aqui, porém, é um conectivo, né, e ela pode indicar um acréscimo de um assunto, ela pode ser uma explicação, ela pode ter a ideia de uma alternância, ela pode ter uma ideia de contraste ou de oposição. Então, são esses indicativos, ela sempre estabelece uma relação. Mas, nesse caso, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. A conjunção ali destacada, destaque, né, seria o quê? Uma comparação entre 2 fatos, uma explicação, uma complementação de um fato ou uma oposição entre 2 fatos. Então, no caso aqui, é uma oposição. Então, citou-se algo e fala, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. Então, indica aqui uma oposição entre os 2 fatos. Na questão 8, as aspas foram empregadas para indicar. Então, quando você observa lá no texto, há um fragmento que tem aspas. O que indica nesse texto essas aspas? Vamos lá? Alternativa A, nós temos as citações científicas. Essas aspas indicam as falas dos entrevistados. A opção C, as passagens mais importantes do texto. Ou letra D, as partes escritas em linguagem informal. Então, nós temos aqui, neste caso, indicando a fala dos entrevistados. Quanto a esse texto, os males do tabagismo, né? Então, quando nós falamos em tabagismo, está relacionado ao cigarro, aos fumantes, às pessoas que usam aí, né, o cigarro. E aí nós temos vários dados, olha só, 4.720 substâncias tóxicas contidas na fumaça. Em fumantes, nós teremos aí doenças pulmonares, cardíacas, de estômago, osteoporose, perda de cabelo e tipos de câncer, né? Em fumantes passivos, né? Aquele que não fuma diretamente, mas convive com pessoas que fumam. Nós temos irritação nasal, alguns tipos de câncer, problemas respiratórios, doenças coronarianas, entre outros. Então, olha só, 40 vezes mais chances de desenvolver o câncer, menos 6 anos de vida, né, do que os não fumantes, 24% de terem mais riscos de sofrer doenças cardíacas. Então, aqui nós tivemos o quê? Umas informações rápidas a respeito do tabagismo, né, e os impactos que o cigarro pode causar na vida das pessoas. E nesse caso aqui, quando nós observamos, né, quanto a esse gênero textual, como que é denominado? Então, é o infográfico, ele traz em linguagem não verbal e linguagem verbal as informações de forma bem
sintetizadas, bem resumidas em forma de tópicos, para facilitar a informação de forma mais precisa e rápida. Então, este é o objetivo do infográfico, tá ok? Qual dos itens, né, a seguir não representa uma finalidade do texto? Ele não representa uma finalidade, não representa. Então, quanto ao infográfico, o que não representa? Sistematizar e organizar informações complexas em simples, ou seria estabelecer informações de uma forma fácil de entender e hierarquizar os conteúdos, tornando-os mais atrativos, ou delimitar ideias e organizar opiniões para convencer o leitor. Então, a opção D é aquela que não representa. Delimitar ideias e organizar opiniões, ele não é um texto opinativo, né? O infográfico, ele é informativo, então ele sistematiza e organiza essas informações complexas, ele estabelece informações de uma forma fácil de entender e ele vai hierarquizar os conteúdos, tornando-os muito mais atrativos. Então a pessoa vai obter as informações de forma rápida, tá? Em sua opinião, por que é importante incentivar campanhas publicitárias para combater o uso dos cigarros na sociedade? Bom, essa se trata de uma resposta pessoal, mas é óbvio que nós precisamos alertar, quando nós falamos a importância das campanhas, para que menos jovens, por exemplo, sejam atraídos, né, para o uso, né, desse vício do cigarro, do tabagismo, uma vez que, apresentado ali no infográfico, vocês viram, né, quantos problemas podem acarretar a vida e a saúde humana. Então essas campanhas publicitárias são importantes justamente nesse sentido, até de que o governo vai gastar menos, né, é isso mesmo, menos com a saúde curativa, porque esses problemas, claro, irão acarretar a necessidade dessas pessoas fumantes terem que procurar o médico em função, né, dos malefícios causados pelo tabagismo. Então é uma questão de saúde pública. A importância dessas campanhas é no sentido de conscientizar as pessoas que elas devem, de fato, optar por uma vida saudável e que cigarro, né, vamos falar aqui também até das bebidas, elas não trazem benefício para as pessoas, tá? Não traz. Então, seria importante essas campanhas publicitárias para conscientizar, principalmente a juventude, de que fumar não é interessante, não é bonito e o que é pior, né, pode causar a sua morte precoce, vai morrer bem mais cedo. Então, seria essa a importância dessas campanhas publicitárias, beleza? Bom, então agora nós falaremos sobre a notícia. A notícia também é um texto informativo, só que é mais breve, é mais preciso, né? Quando se trata de uma reportagem, ela é mais longa, traz uma descrição, né, sobre tudo que está acontecendo a respeito daquela temática. Pode haver a voz, né, ou seja, a entrevista com as pessoas relacionadas àquele tema. Inclusive, foi perguntado aí na atividade, até porque o uso das aspas, né, seria a fala de uma das entrevistadas que falaram o porquê e o que motivou a mudar para o campo, né, em busca de uma vida saudável e sustentável, ok? Bom, foco na notícia. Quando nós falamos em notícia, trata-se também de um texto jornalístico, cujo objetivo é o quê? Relatar, narrar e informar, né? Então, a notícia tem como objetivo informar sobre acontecimentos recentes e cotidianos que ocorreram em uma determinada região, bairro, cidade, país e em outros lugares, né? Então, com grande relevância e impacto para a sociedade. Então, sempre nós vamos observar nos telejornais, talvez é a forma de notícia que nós tenhamos maior acesso, os telejornais, nós vamos observar as notícias locais, por exemplo, do nosso estado, né, quando se trata de uma TV regional,
vamos observar as notícias nacionais, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então são fatos relevantes que nós teremos acesso a partir da nossa notícia, ok? Bom, os gêneros, né, o gênero notícia, ele é vinculado atualmente em jornais, né, revistas, rádios, na TV e também através da internet, a rede mundial de computadores. Então, são as formas que nós temos de termos acesso à notícia, né? Então, esses são os meios, é o canal ao qual nós temos acesso a essas notícias. A rapidez na comunicação deste século exige que a produção de notícias seja cada vez mais sucinta e concisa, ou seja, mais resumida, porque temos um acesso muito grande a essas informações. A todo momento está acontecendo algo e a gente precisa, né, observar de que forma é a dinâmica desses meios de comunicação para manter a população informada. Então, você que tem acesso aí à internet, às redes sociais, Instagram, então, a todo momento nós estamos recebendo informações. Agora, o que é importante também, né, dentro desse aspecto do século XXI, é nós estarmos atentos para a veracidade da notícia. Quando eu falo veracidade é o quê? A verdade. Isso realmente é um fato verdadeiro, isso ocorreu, de que forma que ocorreu? Porque muitas vezes vocês já ouviram falar sobre a questão das fake news, né? Então, essas fake news são as notícias falsas. Então, é sempre importante que a gente verifique a fonte. Será que essa notícia ela é verdadeira? Então, a gente precisa também, nesse imediatismo das notícias que correm aí nas redes sociais, buscar a veracidade desses fatos, ou seja, checar se isso é uma verdade, né? Então, a gente não pode sempre estar propagando algumas notícias sem termos a noção de que aquilo realmente é uma verdade, ok? Então, a notícia está presente aí nesses meios de comunicação, né? São os canais por onde ela circula. Jornal, rádio, TV e também da internet, ok? Bom, é um texto jornalístico de cunho informativo, né, a notícia, que relata fatos e acontecimentos do cotidiano. Para elaborá-la, né, quem? A notícia. É preciso concentrar-se na definição do tema. Então vai falar sobre o quê? Fazer uma pesquisa bem fundamentada, conhecer o público, elaborar um bom título e um subtítulo, escrever um lead atrativo e usar elementos complementares quando possível. Então, olha só, como é a estrutura, a organização, o título? Esse título nós também chamamos de manchete, tá? É a manchete do jornal. Opa, faltou o N aqui. O lead é um resumo, né, de toda a notícia. E depois nós temos o quê? O corpo do texto, onde virá todas as informações detalhadas sobre esta notícia, sobre esse acontecimento. É claro que nós precisamos observar, olha só, a estrutura. Então nós temos aqui, ó, palhaço e vendedor ambulante goiano realiza sonho de passar em Universidade Federal de Medicina, realiza o seu sonho. Esta é a manchete. Sempre que nós observarmos a notícia impressa, ela vem em letras destacadas, em negrito. Aí o lead vem o quê? Um resumo de toda a notícia. Olha, ele ganhou bolsas de estudo em cursinhos particulares para se preparar para as seleções. Estudante tentou durante 9 anos até ser aprovado. Quem? Esse palhaço e um vendedor ambulante. Percebam que o lead, ele traz o quê? Um resumo dessa notícia. Né? Ele sintetiza. Outra coisa importante aqui no lead, olha só, ele tentou durante 9 anos até ser aprovado. Isso indica o quê? Um projeto que ele tinha, uma meta, um sonho, e ele foi o quê? Perseverante, ele não desistiu. Durante 9 anos, lutando pelo seu sonho. E aí, vem aqui os detalhes da notícia. E olha só, quando eu falo corpo da notícia, aí é algo mais longo que vai explicar passo a passo o que ocorreu. Olha, palhaço, vendedor ambulante, mas acima de tudo,
um estudante que sonhava cursar medicina, Aloysio Gustavo Miranda da Silva, de 40 anos, tá? Então, nunca é tarde para sonhar. Aloysio sempre sonhou em ser médico. Ele nasceu em uma família simples de Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. Atualmente mora em Aparecida de Goiânia, etc, etc, etc. Então, isso é uma notícia. A manchete, né, bem destacado em letras em negrito, depois tem o lead, o resumo de toda a notícia de forma breve, e aí finalmente o corpo da notícia que irá apresentar todos os detalhes sobre o Aloysio, esse estudante que era vendedor ambulante, era palhaço, né, para ganhar o seu sustento. E durante 9 anos ele lutou para ser de fato aprovado no curso de medicina. Hora da notícia? Bom, agora é com vocês, olha só. É importante a gente entender que a notícia tem uma função referencial. Como assim, professor? A função referencial é a função de informar. Então, sempre pensar nisso, tá? A informação, o texto é informativo. Com um discurso construído na terceira pessoa e a ausência de expressões que evidenciam a opinião do emissor, a função referencial tem como objetivo informar o interlocutor através de uma linguagem clara e objetiva. Olha aqui, novo remédio é eficaz na redução da perda cognitiva do Alzheimer, né? Então, olha só, há altamente esperado o resultado de um ensaio clínico de um remédio experimental contra o Alzheimer, sugere que o tratamento desacelerou um pouco o declínio cognitivo das pessoas nos estágios iniciais da doença. Especialistas em Alzheimer disseram que as novas informações dão motivos para otimismo e cautela. Então, uma notícia aí sobre um bem positivo, né, na questão da saúde. O passo a passo para fazer uma notícia, primeiro é o tema. Nós vamos falar sobre o quê? Depois é importante que você pesquise sobre o tema, o que aconteceu, como está acontecendo. Então é importante uma pesquisa, né, sobre o que vai ser noticiado. Conhecimento do público-alvo. Geralmente o público da notícia é amplo e diverso. Então há um certo perfil que costuma consumir e frequentar determinados veículos de comunicação. E elaborar um título e um subtítulo, ou seja, a manchete e o lead. E aí depois vem o corpo da notícia, né? A importância do lead. Ele é uma das partes fundamentais da notícia, por isso ele é importante que seja muito bem elaborado e revisado, se necessário. É aqui que o leitor vai demonstrar o interesse em continuar a leitura ou não, porque ali traz um breve resumo de tudo que a notícia irá abordar neste momento, ok? Nós estamos aí, mêsão de março, né, metade do mês de março, mas a gente ainda continua fazendo aí as homenagens, né, ao Dia Internacional da Mulher, o poder do protagonismo feminino no setor social. Então as mulheres estão atuando, as mulheres estão progredindo, conquistando o seu espaço na sociedade. Mas é importante, meninas, né, entender que vocês sempre irão lutar pelo seu respeito, pelo amor próprio, pela autoestima. E a vocês, meninos, ter a consciência, né, de descartar algumas visões machistas em relação às meninas, né, às futuras mulheres, porque elas também merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Então, respeitar sempre. E ao mês aí dedicado às mulheres, né, nós só desejamos a todas vocês sucesso e que vocês possam correr atrás dos seus sonhos e fazer o melhor possível. Um texto jornalístico, quem, o que, onde, como aconteceu, quando e por quê. São perguntas básicas na elaboração de um texto, tá? Então, sobre o projeto de leitura, os melhores contos do Bernardo Ellis e histórias da Casa Velha da Ponte da Cora Coralina, nós iniciamos o projeto no dia 31 de janeiro, né? Quando? Né? O quê? O projeto de leitura. Bernardo Ellis e Cora Coralina são aí os nossos autores. E agora você escreverá uma notícia, né, sobre o projeto de leitura. Né? O quê? O que é o projeto de leitura?
né? Quando ele está ocorrendo? De que forma que ele está acontecendo aí na sua escola, na sua sala? Então vocês podem, inclusive, entrevistar a professora, entrevistar um colega, e aí você vai colocar aspas, né? E depois da fala dessa pessoa, entre aspas, você fala, afirmou, né, o João, afirmou a Maria, né, porque é a fala do seu colega. Claro que são inúmeros nomes, né? Citei esses dois só para justificar e para que vocês possam ter essa noção do discurso direto aí na notícia, ok? Bom, olha só, vamos aqui. Forte abraço, beijo no coração. E agora é com vocês a construção desta notícia, hora de praticar. Partiu, fui!